A referência é Lucas capítulo 9, versos de 57 a 62. Eu também farei uso do capítulo 14, versículos de 25 a 27. Mas a princípio, vamos começar por Lucas 9. Lucas 9, a partir do versículo 57. Lucas 9, 57 ao 62. Todos encontraram? Amém? Assim diz o texto. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Lucas, narrando esse texto, quando paramos para ler esse texto narrado por Lucas, nós nos encontramos na seguinte situação. Jesus, ele está exercendo o seu ministério, ele tem promovido curas e milagres e ele tem feito grandes maravilhas no meio do povo, até que chega um momento onde ele adentra a região de Samaria e ele começa a sofrer oposição. E em Samaria ele começa a ouvir muita coisa que não era de se ouvir sendo o próprio Deus. Mas tudo fazia parte do ministério terreno de Cristo. Até que nós chegamos no versículo 57 até o 62, e Cristo começa a falar da vida discipular. Cristo começa a falar da vida, da caminhada com Ele, daqueles que iriam caminhar com Ele. Cristo começa a falar das exigências para uma caminhada discipular, as exigências para ser um discípulo dele, as exigências, as condições para sermos de fato verdadeiros seguidores de Cristo Jesus e não mentirosos. Cristo, ele aponta para a caminhada discipular como sendo algo difícil. E ele não esconde dos seus seguidores, ele não esconde dessas pessoas, ele não mente para essas pessoas, dizendo assim: se vocês me seguirem, será tudo fácil. Cristo em nenhum momento chega para essas pessoas e diz assim: olha, a partir de hoje, a partir do momento em que vocês começarem a caminhar comigo e dizerem que são meus servos, que são meus seguidores, que são meus discípulos, tudo vai ser mais fácil e a vida de vocês vai ser melhor. Cristo não mente para essas pessoas dizendo isso. Muito pelo contrário, Cristo é extremamente verdadeiro nas suas palavras. E Cristo, ele começa a expor a dificuldade do seguir. Ele chega para o primeiro homem, numa primeira conversa, e diz assim: olha, as raposas dos céus, as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Chega para outro e diz assim: olha, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino dos céus. Depois ele chega para um terceiro e diz que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto, preparado, pronto para o reino de Deus. Por que é que Cristo fala disso para esses homens? Por que é que essas palavras de Cristo, tão duras, são reveladas, faladas para essas pessoas? O primeiro homem, versículos 57 e 58, acompanha o texto comigo. Quando andavam pelo caminho, o homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Esse primeiro homem aparece para Cristo colocando até uma confiança e talvez até eu diria até que uma confiança quase que inabalável, uma certeza: olha, Senhor, eu vou te seguir aonde quer que o Senhor for. Para onde quer que o Senhor for, eu irei contigo, Senhor. E esse homem, ele chega para Cristo falando tudo isso com uma certeza, quase como algo absoluto, como algo certo na vida dele, mas na realidade é que esse homem não tinha dimensão das palavras que ele estava professando para Cristo. Até onde foi que você disse que iria por Cristo Jesus?
Em um encontro com Cristo, aonde Ele te chamou, ou quando você ouviu a voz dEle, até onde você disse que iria por Cristo? O que foi que você falou diante de Jesus? Nós costumamos fazer muitas promessas, falar muitas coisas, dizer muitas coisas diante do Senhor, contudo, nem sempre nos damos conta do que realmente estamos falando. Esse homem chegou para Cristo até com boas intenções de dizer: Senhor, eu te seguirei. Eu serei um seguidor teu, aonde quer que o Senhor for. Mas esse homem não tinha dimensão de até onde Cristo estava indo. Esse homem não tinha dimensão qual era o destino dos passos de Cristo Jesus. Ele não tinha dimensão de que Cristo estava caminhando para o Calvário, para a morte. E que os seguidores de Cristo também caminham para um Calvário. Também carregam uma cruz. Esse homem não tinha dimensão qual era o destino dos passos de Cristo Jesus. Mas ainda assim, diante dele, falou: eu te seguirei. Aonde quer que o Senhor vá, eu irei. Senhor, aonde quer que o Senhor for, eu irei contigo. E Jesus responde: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Quando encontramos a Cristo e ouvimos a sua voz, o que é que nós diremos? O que é que nós dizemos? O que foi que nós, um dia, professamos diante de Cristo? Até onde dizemos ir por Ele? Até onde dissemos que iríamos com Ele? Seguir a Jesus nos faz abrir mão de muita coisa. Nesse caso aqui, Cristo está apontando para a renúncia do conforto. Talvez esse homem tivesse uma casa, possivelmente tinha uma casa, possivelmente ele tinha uma moradia, possivelmente ele tinha um canto aonde repousar, possivelmente ele tinha um canto aonde se abrigar, mas o Filho do Homem não tem nem mesmo onde repousar a cabeça. É abrir mão do conforto. Será que estamos realmente dispostos a abrir mão do conforto do sofá de nossa casa, da poltrona de nossa casa, pelos bancos da igreja? Será que estamos realmente dispostos a abrir mão do conforto do nosso lar e de nossos tênis caros para calçar sandálias e caminhar por chão duro, cheios de pedra, barro, lama, para proclamar o evangelho da paz? Será que estamos realmente dispostos a abrir mão do conforto da nossa vida para ter uma vida de intimidade com Cristo? Esse homem não tinha dimensão do que ele havia falado. E Cristo expõe isso aí. Seguir a Jesus nos faz abrir mão do conforto e requer prontidão. Esse homem demonstra confiança, disposição de seguir a Jesus, mas completo desconhecimento do que de fato é seguir a Jesus. Quantas vezes, na caminhada com Cristo, nós também não dizemos algo semelhante? Quantas vezes, na caminhada com Cristo, nós também não chegamos para o Senhor e dizemos: Senhor, eu te seguirei aonde quer que o Senhor for? Quantas vezes, na caminhada com Cristo, também não dizemos: Senhor, Senhor Jesus, aonde o Senhor me mandar eu irei, ó Deus. Para onde quer, qualquer lugar, qualquer país, ó Pai. Qualquer nação eu irei. Senhor, eu te seguirei com toda a minha força, com toda a minha alma, Senhor, eu te seguirei. Quantas vezes nós também não dizemos algo semelhante, sem ter real noção do que de fato estamos falando? E quantas vezes nessa caminhada com Cristo, nós também já não quisemos abrir mão dos passos ao lado de Jesus? Porque em determinado momento da caminhada, quando a vida discipular, quando a vida de comunhão com Cristo se mostrou de fato difícil, nós não quisemos desistir desses passos e voltar atrás no caminho, ou parar por ali mesmo. Quantas vezes em nossa caminhada nossos pés doem? Quantas vezes nessa caminhada tão árdua, tão longa, que parece nunca ter fim, quantas vezes nessa caminhada já não quisemos parar, estender, armar uma rede e nos balançarmos e dormir? Quantas vezes isso já não nos aconteceu?
Quantas vezes já não quisemos abrir mão do serviço ao Rei e seguir os passos que o nosso próprio coração nos inclina a fazer, a dar? Quantas vezes nessa caminhada já não quisemos desistir da caminhada com Cristo e agora ter uma caminhada individual, egoísta? Quantas vezes nessa caminhada com Cristo, quando os nossos pés doeram, nós olhamos para Cristo e dizemos: Senhor, está pesado. Senhor, está doendo aqui, ó, tá bom de melhorar. Senhor, eu vou, mas assim não. Senhor, no meu tempo. Pai, em outro momento. Quantas vezes na nossa caminhada já não falamos algo assim, mas volto a questionar: até onde você disse que iria por Cristo Jesus e com Cristo Jesus? Até onde você disse que caminharia por esse evangelho? Até que povo você disse que iria para pregar as boas novas? Até que nação você disse que viajaria para ser um missionário? Até onde? Será que agora na caminhada, não sei há quanto tempo faz que você caminha com Cristo, mas será que agora você tem começado a perceber que a caminhada com Cristo não é um mar de rosas? Mas ainda assim, em meio a todo o cansaço, em meio a toda a dor, em meio até mesmo à aflição, em alguns casos a perseguição, ainda assim, em meio a tudo isso, nessa caminhada, nós encontramos consolo, paz e bondade de um Deus extremamente presente. O Senhor nunca escondeu as exigências e as dificuldades e adversidades de ser um discípulo seu. Cristo nunca omitiu nenhuma dessas informações. A verdade é que para seguir ao Senhor Jesus Cristo exige de nós renúncia. Cristo usa a si mesmo como exemplo disso. Por acaso seria o Criador inferior, menor que a sua criação? Por acaso seriam as aves do céu, as raposas, mais dignas de descanso e cuidado do que o próprio Cristo? Por acaso seriam todas essas criaturas maiores, mais poderosas do que o Senhor, Rei do Universo? De maneira nenhuma. Mas Ele renunciou, Ele abriu mão. Ele se fez servo, o próprio Deus. Cristo Jesus, nosso Senhor, o maior exemplo que nós temos. Não levou em conta ser igual a Deus, mas veio em forma humana, como um servo. O próprio Deus. Cristo nos ensina de que na caminhada com Ele, precisamos abrir mão de muita coisa. E uma delas é o conforto. Talvez, nessa caminhada, estejamos mais preocupados com o travesseiro que usaremos do que com as pedras que aparecem. Talvez, nessa caminhada, estejamos mais preocupados se o asfalto é bom ou se a estrada de barro está alagada. Talvez, nessa caminhada, estejamos mais preocupados no que é que pode ser melhor para mim a curto, médio e longo prazo, do que é que o Senhor quer para a minha vida hoje. Talvez nessa caminhada eu esteja muito mais preocupado em cumprir com os meus planos do que entender os planos de Deus para a nossa vida, para a minha vida. Talvez nessa caminhada nossos pés estejam mais tentados a seguir por atalhos, por caminhos mais confortáveis, do que seguir o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo Jesus. Talvez nossa vida esteja muito mais tentada a viver confortavelmente, sendo inerte, do que a ser confrontados com a verdade do Evangelho e convocados para uma missão maior do que nós. Talvez nossa vida não seja de fato uma vida de alguém que caminha com Cristo e segundo a sua vontade, mas de pessoas que caminham segundo sua própria vontade e o seu próprio desejo, criando a sua própria verdade. Mas volta a questionar: até onde você disse que iria por Cristo? O questionamento continua. Até onde você disse que iria pelo Senhor Jesus Cristo? Quais foram as palavras que você professou diante dele? Versículos 59 a 62.
A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me de minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Enquanto o versículo 58 nos encoraja a considerar o custo do discipulado, os versículos de 59 a 62 nos mostram a urgência, o compromisso que devemos ter para com a vida com Cristo. É necessário que todos nós, que um dia professamos a fé em Cristo Jesus, derrame o coração na presença dEle e diga assim: Senhor, eu não consigo sozinho, faço promessas que não consigo cumprir, digo coisas que muitas vezes nem tenho ideia do que é que estou dizendo, mas Senhor, por favor, me ajude a ser aceito por Ti. Senhor, por favor, revela-me os Teus propósitos. Senhor, eu não sei, ó Deus, mas por favor, me ajude com isso. É necessário, diante de Deus, derramar o coração e buscar dele respostas. É necessário, em muitos momentos da caminhada, parar, interromper um pouco esses passos, dobrar os joelhos, curvar a face diante de Deus e dizer: Senhor, por favor, me ajude. Meus pés estão caminhando para distante do Senhor. Tenho andado perdido e não sei para onde vou. Não sei mais o que é que eu faço. Não sei em que beco eu entrei, qual atalho eu peguei. Mas, Senhor, por favor, redirecione a minha vida, para que eu possa caminhar pelo Teu caminho, seguindo a Tua verdade e obedecendo as Tuas ordenanças. Não sei quando foi, meu irmão. Não sei qual foi o dia, nem o momento, ou a circunstância que fez com que os seus pés começassem a andar por outro caminho. Não sei, meu irmão, que circunstância, que motivo, o que foi que fez com que um dia a sua caminhada se interrompesse. Não sei, não faço ideia do que pode ter acontecido. Mas eu sei, meu querido irmão, que se você parar por um instante e dobrar os seus joelhos diante de Cristo e clamar a Ele por respostas e ajuda, esse Deus responderá às suas orações. Talvez a caminhada já esteja dolorosa, talvez o fardo esteja pesando, talvez os braços já estejam doendo, talvez a alma já esteja angustiada, talvez o coração já esteja quebrado, talvez a mente já esteja perturbada. Mas há uma certeza em tudo isso, de que o Deus que nos convidou para caminhar com Ele, continua caminhando ao nosso lado. E que o seu caminho perfeito ainda existe e sempre existirá. E no momento em que os nossos pés pisarem nesse caminho, nunca mais estaremos sozinhos. Deus caminhará conosco. O Emanuel, o Deus presente. O versículo 59 até o 62 nos convida a olhar com atenção para a urgência e o compromisso na vida discipular. O segundo diálogo da narrativa nos faz refletir agora acerca das nossas prioridades. O segundo homem que chega para Jesus e tem um diálogo com ele, na realidade é um convite de Cristo: siga-me. Jesus chega para esse homem e diz assim: siga-me. E esse homem responde: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. O texto não diz que o pai dele havia morrido, mas dá a ideia de que ele: Senhor, eu vou, mas quando os meus pais morrerem, aí sim eu vou. O segundo diálogo, então,
nos convida a pensar no que é que nós temos feito, em primeiro lugar, na nossa vida. O que é que nós temos colocado no trono do nosso coração? Ou para onde é que nós estamos direcionando a nossa atenção e a nossa devoção? Na realidade, no reino de Deus, não há espaço para daqui a pouco, ou depois, ou há mais tarde. No reino de Deus não há espaço para, Senhor, quando fulano morrer, quando meu pai morrer, minha mãe morrer. Não, Senhor, quando eu terminar a faculdade. Não, Deus, quando eu conseguir um trabalho. Não, Senhor, quando eu me aposentar. No reino de Deus não há espaço para daqui a pouco. A missão divina é urgente. O reino de Deus nos convida e nos chama para agora. O convite de Deus é muito claro. Siga-me. Qual é a resposta que você dará a Ele? O convite divino para a sua vida: me siga, caminhe comigo, esteja comigo. Qual será a resposta que você dará ao Senhor? Quem tem ocupado o primeiro lugar na sua vida, meu querido irmão? Saiba que há uma urgência na proclamação do reino de Deus. Não há por que postergar. Quando Cristo nos chama, não há espaço para daqui a pouco. A missão divina, quando revelada aos nossos olhos e ao nosso coração, confirmada na congregação, a missão de Deus, quando é clara aos nossos olhos, ela é urgente. Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Senhor, eu vou, mas quando os meus pais morrerem, aí sim eu irei, Senhor. Olha, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Quanto a você, vá e proclame que o reino dos céus se aproxima. A missão é urgente. O chamado de Deus para a nossa vida é por aqui e agora. O amanhã talvez não chegue. Já diria Tiago em sua carta, que nós não sabemos nem sequer se estaremos vivos no amanhã. Como poderemos dizer que amanhã faremos negócios? Como poderemos planejar a nossa vida para o futuro sem ter no agora a única certeza de eternidade que nós temos, que é Cristo Jesus? Como poderemos na nossa vida planejar e fazer tantas coisas e colocar em papéis se no agora nós nem sequer dobramos o joelho para entender que era a vontade de Deus? Não podemos, não conseguiremos, não conseguimos prever o futuro. Se a nossa prioridade não tem sido o Senhor Jesus e o seu reino, precisamos renunciar à nossa própria vontade e restabelecer as nossas prioridades. Qual tem sido sua prioridade, meu irmão? Qual tem sido o desejo do seu coração? O que é que Deus tem falado a você? O que é que Deus, quais propósitos Ele tem revelado na sua vida? O que é que você tem feito com a sua vida? Colocado diante do Cordeiro de Deus e esperado que Ele revele os planos dEle para você? Ou continua caminhando, seguindo a sua própria vontade e confiando na sua própria força? O que você tem feito com sua vida? Assim como nós buscamos água em nossa sede e buscamos o pão em nossa fome, da mesma maneira devemos buscar o Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira como nós colocamos como prioridade em nosso dia a dia o exercício físico, o tempo de comunhão à mesa, o trabalho, as metas do trabalho, da mesma maneira como nós estipulamos meta, nossa prioridade, a busca principal de nossa vida, deve ser o Senhor Jesus Cristo e a sua verdade e a sua vontade. Colocar diante dele a nossa própria vida. No Catecismo Puritano, escrito por Spurgeon, há uma pergunta que diz assim: qual o fim principal da vida? E a resposta é: o objetivo da vida, o principal motivo da vida é glorificar a Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus. O homem existe para glorificar a Deus. O homem foi criado para glorificar a Deus. A humanidade foi criada para buscar e depender do Senhor.
Quais têm sido suas prioridades? O que é que você tem estipulado como meta na sua vida? Por acaso, Cristo Jesus tem sido consultado? E melhor, Ele está nas suas metas? Por acaso, uma vida de comunhão com Ele tem sido uma busca do seu coração? Eu não sei, mas eu espero que sim. O terceiro diálogo de Cristo nos ensina que para ser discípulo dele, pode ser que esse chamado exija de nós o rompimento de laços que aos nossos olhos são muito preciosos. Versículo 61, 62. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O Evangelho apresenta um chamado radical, um chamado para priorizar o reino de Deus acima de todas as coisas, um chamado para buscar o seu reino em primeiro lugar. O Evangelho nos apresenta uma vida, nos exige uma vida de dedicação total ao Senhor e à sua vontade. O que é que na sua vida, meu irmão, tem lhe impedido de chegar aonde disse que iria por Cristo? O que é que na sua vida, meu querido amigo, tem lhe impedido de cumprir aquilo que você um dia disse ao Senhor? O que é que impede os seus olhos de ver a Cristo? O que é que impede os seus ouvidos de ouvir ao Senhor? O que é que impede as suas mãos de tocá-lo? O que é que impede os seus pés de caminharem ao lado dele? O que é, meu irmão, que tem impedido que a sua vida esteja completamente enraizada nesse Cristo? É necessário renúncia. Não podemos perder o brilho dos nossos dias por não vê-lo. Não podemos nos acostumar a caminhar por essa terra, a viver sobre esse chão, a caminhar nessa vida sem ter de fato um relacionamento com Cristo. Não podemos nos acostumar com algo raso. Não podemos nos acostumar com uma vida vazia, ou com uma devoção mentirosa, ou somente com uma vida religiosa ativa, mas nada de bom no coração para entregar ao Senhor. Não podemos nos acostumar a caminhar por essa terra sem abrilhantar os nossos olhos com a certeza de que o Senhor é o Deus Salvador da nossa vida. Não podemos, de maneira nenhuma, nos acostumar com algo superficial. Agora eu quero ir para o terceiro ponto, em Lucas 14, do 25 ao 27. Mas antes de ler o texto e de começar esse ponto, eu quero contar para vocês uma experiência que eu vivi nesse ano de 2025. Pedi a Peterson algumas fotos. Nesse ano de 2025, durante o período de carnaval, eu fui para Martins. Naldinho e Lúcia levaram a mim e a Sara para Martins. Despretensiosamente, acabamos indo parar no Frutificar, que é um retiro de carnaval das igrejas do Oeste, da Associação Oeste do nosso estado. E não tenho foto desse retiro aí, essa foto é outra que eu vou chegar nessa foto. Mas nesse retiro, eu acabei pregando numa noite. E nessa mesma noite foi feito um apelo para as pessoas que queriam dedicar sua vida ao Senhor Jesus Cristo e que entendiam que Deus estava convencendo-os de seu pecado e que queriam crer em Cristo Jesus como seu Salvador. Mais de 14 pessoas tomaram decisão por Cristo naquela noite. Em um determinado momento daquela noite, o pastor Cristóvão, ele pegou o microfone e ele disse assim: venham para cá todos os familiares dessas pessoas. E aí foi lá um jovem que
teve envolvimento com droga, dependência química, e estava tomando a decisão por Cristo, e o irmão dele parou do lado dele e o abraçou. Depois uma criança de uns 8, 9 anos de idade foi lá na frente e a mãe dessa criança foi até ele e o abraçou. Depois diversas outras pessoas começaram a caminhar até a frente, até o púlpito e começaram a abraçar as pessoas que tinham acabado de tomar a decisão. E o pastor Cristóvão olhou para essas pessoas e disse assim: vocês são os responsáveis por caminhar com eles e ajudá-los a carregar as suas cruzes. Passa os meses, eu volto para Mossoró para um congresso de jovens. Fui pregar no congresso de jovens na Igreja Batista de Sumaré. Essa foto é de lá. E no último dia do evento, na última manhã do evento, eu prego e eu faço um apelo àqueles que estavam distantes, que estavam se sentindo já fracos e que gostariam de tomar a decisão de, diante de Cristo, buscar forças. E vai mais um grupo e para lá na frente. Agora em outubro eu volto ao Oeste, a Martins, Congresso de Jovens da Juventude Batista do Oeste. E a gente passa o evento todo falando sobre missões, sobre evangelismo, sobre vida com Deus, sobre ser um proclamador, um evangelizador. E na última noite do evento é feito um apelo. Gente, a última noite do evento, Vivian estava lá, ela vai poder testemunhar, ela vai testemunhar isso com vocês, se vocês perguntarem. A última noite do evento não teve nada de especial. O pessoal que estava tocando e cantando não foram os melhores. Os louvores entoados não foram os mais bem preparados. A pregação não foi a mais eloquente. Mas nessa noite foi feito um apelo. Se há alguém aqui que gostaria de dedicar a vida ao Senhor, entendendo que o Senhor lhe chama à missão, a ir pelos campos e proclamar o seu evangelho, que vem aqui à frente. Mais de 60 foram à frente. O evento tinha mais de 200 pessoas. Mais de 60 jovens e adolescentes se colocaram diante de Deus em lágrimas e disseram: eis-me aqui. Mas eu quero testemunhar com vocês uma pessoa em específico. Peterson, volta uma foto, por favor. Esse rapaz que está aí do lado esquerdo comigo, estava, antes do sermão, estava tendo uma música e ele me puxa pelo braço assim, e ele fala assim: pastor, eu estou sentindo uma coisa no meu coração que eu não sei explicar. E desde ontem que eu choro. E eu não sei o que responder diante de Deus, porque eu não sei. Mas tem algo ardendo no meu coração, tem alguma coisa acontecendo no meu coração. Deus tem me incomodado, alguma coisa que eu não sei explicar o que é. E eu preciso muito que alguém ore comigo. Porque nesse momento eu quero dizer ao Senhor que eu estou disponível para o Evangelho. Eu quero dizer a Deus que eu estou disponível para caminhar com Ele e carregar o seu Evangelho. E eu oro por ele, tenho esse tempo de oração, a gente continua cantando, o pastor prega, ele faz o apelo, mas antes das pessoas começarem a se levantar e a caminhar até a frente lá do espaço para culto, ele coloca os pastores tudinho de joelho. Eu e mais um bocado, todo mundo de joelho, só cimento. Não tinha uma cerâmica. Todo mundo de joelho. Cabeça no chão. Rosto em terra. Todos com um único pedido de oração. Senhor, desperte pessoas que estejam dispostas a carregar a tua cruz. Que estejam dispostas a cada um tomar a sua cruz e seguir o Senhor, anunciando que o reino do céu se aproxima. Terminam de orar. O pastor que estava pregando coloca todo mundo agora que tinha ouvido o sermão de joelho. E todos os pastores que antes estavam de joelho agora se levantam e começam a orar uns pelos outros, orando por cada jovem que estava ajoelhado. Depois levanta todo mundo. Agora caminha até aqui todos aqueles que nesse momento
tomam a decisão de seguir adiante com a cruz de Cristo, a proclamar o Evangelho de salvação. Mais de 60 se levantam e caminham até lá. Vamos para o texto bíblico agora. Lucas 14, versos 25 ao 27. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Há um convite, há um chamado, há uma ordenança. Qual resposta temos dado ao convite do Senhor para tomarmos nossa cruz e segui-lo? Cristo tem falado, Deus tem falado ao coração da sua igreja. Passamos um ano falando sobre pescaria, passamos um ano falando sobre lançar redes de amor. Qual resposta você tem dado a Deus? Qual tem sido o movimento dos seus braços? Qual tem sido o movimento dos seus pés? Qual caminho você tem trilhado? O que é que você tem amado? A quem você ama mais? A sua própria vida? Seus pais? Seus irmãos? Esposa? Filhos? Cristo tem tido espaço no seu coração? Ele tem tido espaço na sua vida? Por acaso, em algum momento, você pensou, em alguma ocasião, convidar o Senhor Jesus Cristo a ser o Senhor da sua vida? Aonde está Cristo na sua caminhada, meu amigo? A verdade, irmãos, é que Cristo exige de nós mais do que lábios cheios de palavras bonitas e um coração vazio. Deus exige de nós muito mais do que uma vida religiosa ativa e uma devoção morta. Deus exige de nós muito mais do que nós falamos. Deus exige de nós muito mais do que nós dizemos fazer. A caminhada com Cristo exige de nós a nossa própria vida. A caminhada com Cristo exige de nós uma vida 100% entregue a Ele e aos seus cuidados, ao seu governo e à sua direção. A caminhada com Cristo exige de nós muito mais do que a gente diz ofertar. Cristo exige de nós um novo nascimento. Cristo exige de nós uma nova vida, que só é possível por meio da cruz. Cristo exige de nós a nossa vida, uma vida de entrega, de renúncia, de devoção. Destacando a radicalidade do chamado do Evangelho, Jesus, ele cita a cruz. Ele não apenas desafia a multidão, ele expõe critérios. Cristo coloca exigências para aqueles que querem ser seu discípulo, para aqueles que querem de fato ser seu seguidor. A referência à cruz era algo absurdo, era algo chocante para aquele povo. E ele ainda assim usa a cruz. A cruz era o símbolo máximo da vergonha, da dor. A cruz era o símbolo máximo da morte. E Cristo, ele fala: tome a sua cruz. Aquele que não carrega a sua cruz, esse não é digno de ser meu seguidor, de ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e me segue, esse não é meu discípulo. Ele não é meu seguidor. Há uma exigência. O consolo maior, meus irmãos, em tomar a nossa cruz e segui-lo, obedecer, viver o chamado do Senhor para nós, o maior consolo disso tudo está em saber que do meio de duas cruzes brilhou a luz das luzes,
que do meio de duas cruzes brilhou a vida, que a cruz agora já não é mais sinônimo de humilhação, dor e morte, que a cruz de Cristo agora não é uma vergonha, mas uma glória, que a cruz de Cristo não é mais dor e sofrimento, mas vida, cura, paz, transformação, de que a cruz de Cristo já não é mais morte, mas vida eterna, consolo, restauração. Esse é o consolo maior, em tomar a cruz e seguir a Jesus. Por meio da cruz, não mais vergonha, dor e morte. Por causa da cruz de Cristo, podemos carregar a nossa, em busca de consolo, cura e vida. Podemos agora tomar nossa cruz e caminhar, entendendo que Ele é o bem mais precioso que nós temos. Ele é a nossa herança eterna. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que caminha ao nosso lado. Que esse Cristo é aquele que podemos lançar sobre Ele todas as nossas dores e enfermidades, que podemos lançar sobre Ele toda a nossa angústia e o nosso sofrimento, que podemos lançar sobre Ele todo o cansaço, todo o fardo, e podemos receber dele descanso, consolo, alegria, paz, amor, bondade, misericórdia, graça. É porque Cristo já venceu a cruz que podemos tomar a nossa cruz e segui-lo. É porque a cruz foi vencida. É porque Cristo não está pregado nela. É porque ela já foi derrotada, que agora podemos com confiança tomar a nossa cruz e segui-lo, crendo que no final trocaremos por uma coroa na glória. Nós cantamos assim: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. É porque Cristo venceu a morte, e agora podemos caminhar com a nossa cruz, não como sinônimo de morte, mas sinônimo de vida, porque alcançaremos a vida eterna, alcançaremos a eternidade com o nosso Senhor. Se por alguma razão você já perdeu a esperança ou tem sentido a dor de carregar o fardo sozinho, ou até mesmo se tem caminhado sozinho e perdido, quero lembrá-lo do Cristo que caminha ao lado dos seus discípulos. Quero trazer à sua memória, meu querido amigo, de que podemos lançar sobre Ele os nossos fardos e receber dele auxílio. Quero lembrá-los de que podemos lançar sobre Ele as nossas dores e recebermos dele cura. Quero lembrá-lo de que podemos lançar sobre Ele todas as nossas aflições e recebermos dele paz. Tenha certeza disso. Você não está sozinho. Olhe um pouco mais. Se atente um pouco mais. Tente ouvir um pouco mais. E comprove como Deus está manifestando a sua graça e o seu poder no seu dia a dia, na sua vida, na sua caminhada. Quero orar por vocês. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por tua bondade. Obrigado, Senhor, por tua graça irresistível. Obrigado, Senhor, porque não merecemos, mas necessitamos que o Senhor esteja conosco. Senhor, por favor, eu clamo a Ti, que aqueles que nesse momento estão cansados, que o Senhor traga descanso. Senhor, eu clamo a Ti, para que aqueles que nesse momento estão sentindo dores, que o Senhor traga cura. Senhor, eu não sei quais são as dores, as lutas. Senhor, eu não sei qual é a cruz que esses irmãos carregam. Senhor, eu não sei o que é que tem trazido aflição para a alma deles. Eu não sei, ó Deus, o que é que tem trazido abatimento para essas almas. Mas o Senhor sabe. E é por isso, ó Deus, que eu clamo ao Senhor pela vida deles.
É por isso, ó Pai, que eu peço que o Senhor intervenha em cada uma dessas situações. Senhor, aqueles que já estão pensando em desistir da caminhada, que o Senhor os lembre do tesouro no fim dessa jornada. Senhor, para aqueles que estão com medo, que o Senhor os lembre de que há uma coragem e um poder divino que os envolve. Senhor, que o Teu Santo Espírito se manifeste na vida de cada um deles e que eles tenham forças para cada um tomar a sua cruz e seguir ao Senhor verdadeiramente. Pai, nos ensine, nos empodere, ó Deus, a tomar as melhores decisões que estão de acordo com a Tua vontade. Senhor Deus, no nome de Cristo Jesus, nos ensine a proclamar o Teu Evangelho com poder, a usar, ó Deus, tudo o que o Senhor nos ensina para alcançar uma alma. Senhor, no nome de Cristo Jesus, te clamo porque eu sei que nossos braços nada podem fazer. Clamo ao Senhor porque eu sei que nada de nós, nada que a gente possa fazer, nada do que a gente tenha, ó Deus, é suficiente. É suficiente para nos ajudar na jornada. Nós dependemos do Senhor. Precisamos que o Senhor caminhe conosco. Por favor, ó Deus. Por favor, ó Pai. Seja o primeiro em nossas vidas. Por favor, Senhor, ocupe o primeiro lugar de nossa prioridade. Por favor, Senhor, nos ensine a colocar o Senhor e a Tua vontade, a Tua palavra, como princípio norteador de nossa vida. Senhor, por favor, nos ensine a caminhar por Teu caminho. Nos fortaleça em Tua verdade. Senhor, a minha oração é para que em tudo o Senhor seja o primeiro. A minha oração, ó Deus, é para que o Senhor nos ensine a Te amar mais, a Te adorar mais, a Te servir mais, a tomar a nossa cruz e seguir. Por favor, ó Deus, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu espero que Deus tenha falado ao coração de vocês. Espero que Deus tenha tocado o coração de vocês de alguma maneira. De uma forma que eu não possa tocar, e que Ele tenha sondado a mente de vocês de uma maneira que eu nem de nenhuma outra forma conseguiria. E eu quero, como diz as Escrituras, que Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Quero apelar a vocês. Reconciliem-se com Cristo. Aproximem-se do Senhor. Coloquem o Senhor como primeiro lugar na vida de vocês. Deus os abençoe.